Gravando. Com Chico Correia e João Meirelles. E aí, Chico? Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no bate-papo, eu e meu amigo João Meirelles. Sobre o que, João? O que é que a gente vai falar hoje? Bom, boa noite primeiro, né? E aí, Chico? Vamos falar sobre produção musical, acho que especialmente nossos métodos, né? As formas de trabalhar que a gente achou durante o tempo e tudo mais. Trocar uma ideia sobre o processo criativo, assim, mais, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que você vê esse, primeiro de tudo, né? Porque essa questão sempre aparece para mim de um jeito ou de outro em diferentes contextos, mas que é o papel do produtor musical, né? E até que ponto o produtor musical né, desde o cara que faz tudo, o arranjo, pensamento de desde né, da pré a venda da música, a distribuição da música, a pessoa está envolvida em todas as etapas, criando inclusive música, tocando, criando beat, enfim. E a ideia do produtor musical, mais desse ponto de vista de uma pessoa que faz a ponte entre a técnica e a arte, né? Entre o artístico e a arte, entre a vontade do artista ou da banda com a gravação e a distribuição disso, o pensamento de como isso chega no público, né? Essa visão do produtor clássico e do produtor meio que a gente conversa hoje em dia, né? Que eu e você, eu acho que a gente se enquadra mais, né? Nesse produtor que é faz tudo, assim, né? Faz o arranjo, acaba mixando também, masterizando de vez em quando, né? Como é que você enxerga essa coisa toda? Eu acho que o contexto atual, moderno, né? Vamos chamar assim, as coisas mudaram bastante pelo acesso à tecnologia, essa coisa de se poder trazer parte do estúdio, do trabalho do estúdio para casa, no computador, e num momento como esse, em que está todo mundo em casa, está produzindo mais em casa também. Eu acho que existem vários perfis de produtores musicais, né? Tem desde o cara que ele não sabe tocar uma nota, mas ele sabe guiar ali, ele sabe conduzir as ideias, né? Tipo, o Brian Eno é um cara que não tem bagagem musical, assim, né? Os discos do Bowie, U2, um monte de coisa que ele produziu, ele ia conduzindo, né, os músicos. E é interessante isso, outra perspectiva. Tem o cara que é músico e bota a mão na massa também, normalmente o que ele produz fica muito a digital dele também, né? Isso é um perfil que é bem comum, inclusive, né? Você tem os produtores que têm uma assinatura e, e tem os produtores que já entregam o negócio praticamente pré-mixado, né? Que são os caras, tipo a gente, assim, né? Tem uma bagagem musical, tem uma vivência na sevirologia, né? Que é a técnica da sobrevivência dos lisos, né? Do baixo orçamento. Então isso acabou forjando, criando uma demanda pela necessidade. A gente começou a não, além de ser músico e aprender a se gravar, a ir atrás da parte técnica também, ser um pouquinho de técnico de som, né? Embora a gente não seja engenheiro, mas a gente começa a buscar isso para poder chegar no resultado que a gente imagina e tentar entender um pouco o que é uma finalização do fonograma, né? Não que a gente vá ser masterizador, mas é importante entender esses processos, porque quando você vai entregar uma produção, uma mix para alguém, você, né, tem alguns parâmetros a seguir. Principalmente hoje em dia, que antigamente se fazia música, antigamente, muito antigamente, as mídias que se utilizavam eram cassetes e vinil. Então isso era um tipo de finalização. Quando você vem para o CD, é outro, né, outro contexto. E agora que é o streaming, né? Então
Tem até discussões se você deveria ter um tipo de finalização para cada mídia, né? Se você vai colocar uma música para tocar no Tidal, no Spotify é uma coisa, ninguém faz mais CD praticamente. Enfim, Não, isso é com discussão, certeza. assim, isso é discussão. Acho que o pessoal mais antigo acha que você tem que fazer uma coisa que toque bem em todo canto. Outras pessoas. Você faz como, Chico? Você, quando manda para streaming, você respeita essas normas dos LUFs? Você manda pensando na mídia ou você manda também do jeito que você acha que tem que... Como é que é? Quando eu só faço a mix, né, eu mando para o técnico masterizar, respeito ali, não estouro muito, né, não passo dos 6 dB, não uso limiter, tento segurar o máximo, né, para deixar espaço para o masterizador. Quando eu tenho que finalizar, eu vou conferindo um pouquinho, vendo como é que tá, enfim, tem softwares de medição, né? Porque algumas plataformas, elas vão baixar seu sinal, ou elas vão normalizar, né? Ou elas vão baixar, então o resultado final vai ser diferente. Sua música de repente pode soar bem mais baixa, né? Do que o padrão e tal. Isso é um contexto. Eu sofri disso. Tem um lançamento do Infusão que eu fiz, que é um EPzinho, 3 faixas, né? E aí a faixa que deveria ser a faixa mais potente do EP, mais que bate mais, né? Que tem mais beat, tem mais grave, mais agressiva, é justamente a que bate menos no Spotify, né? Você vai ouvindo na sequência assim de outras coisas e entra nela, é horrível isso, né? Quando eu mandei, eu que fiz tudo na época, né? Fiz master, e mandei pocando, né? Pegada CD, assim, né? Batendo em zero, um pouquinho abaixo de zero ali, com nem sei quantos LUFs, mas deve estar, sei lá, uns menos 9 por aí. E é muito ruim o resultado, né? Só que também, relativizando isso também, quando eu fiz também a Mix e Master do Taxidermia, né? Quando eu fiz a Mix e Master do Taxidermia, eu não conseguia ficar satisfeito com a música em menos 14. Pela sonoridade mesmo da coisa, não pelo volume. E aí, só a mix, pré-mix, assim, já tava meio que passando disso, né? Pelo conjunto da coisa ali em algumas faixas. E acabou sendo um disco que tá em menos 11, né? Que é acima do que eles pedem. Mas baixou, você notou diferença, não? Eu acho que ele é muito bem colocado dentro do Spotify, por exemplo, quando ele passa de uma música para outra, de uma música de outro disco, né? De outro artista e passa pelo Taxidermia, vai tranquilo, né? Eu não sinto uma queda nem nada disso. Porque justamente o volume, o loudness, né? O LUF é compensado ali, né? Tem a faixa dinâmica. Mas eu acho que se você exagera muito, você sente muita diferença. E eu já fiz uns testes aqui, né? Tipo, no Reaper, por exemplo, você pode normalizar por LUFs. Aí eu faço uma masterização em menos 11, uma em menos 14, sei lá, e uma em menos 8. E aí boto assim e mando normalizar em menos 14. E aí escuto. Aí eu sinto muito mais diferença. E aí consigo perceber o que estraga realmente do som. Quando você começa também a comprimir demais, deixar muito fechada a coisa, né? Mas também tem esse outro lado, que também menos 14 pode ficar meio sem força demais, dependendo do estilo, dependendo da estética que você quer, né? Aí eu acho que também tem uma margem aí que dá pra trabalhar também, que funciona, que é interessante. Difícil, né? É foda isso, porque o difícil é isso, que não varia muito, varia a opinião, você vai perguntar pra pessoa, a pessoa vai dizer uma coisa, vai perguntar pra outra, vai dizer outra. Aí eu acho que as pessoas estão descobrindo também, assim, isso, né? Até que ponto respeita esse pedido deles, né? De ter um volume médio mais baixo, até que ponto dá pra passar, né? Até que ponto é estético isso, como é que prejudica. Que é esse pensamento da mídia mesmo que você tava falando, né? Isso pode mudar daqui a 2 anos também, né? Enfim. Vai saber. Pois ainda tem isso. Mas o vinil não muda, né? Então... O legal, isso é positivo, porque geralmente quando você mixa pensando nessa margem do Spotify, é um mais ou menos, eu também não sou técnico né, para saber isso assim, né, em relação ao vinil, mas o que eu já vi e já perguntei para as pessoas de algumas produções que eu participei,
é que o volume pro Spotify meio que funciona ali pro vinil já. Você não precisa ficar tão preocupado como se fosse pro CD, né? E você tirar um pouco ali também a compressão para não ficar demais, para não afundar demais o groove, esse tipo de coisa, assim, esse tipo de preocupação, né, do que se deve ter com a mídia do vinil. Eu acho que o grande lance do vinil, eu produzi um vinil nossa, faz tempo, Chico Correia Electronic Band. E aí Quando foi? Que ano? Fala o ano. acho que foi 2006. Eita, já foi. 100 cópias, fiz 100 cópias. E aí, na época, o pessoal da fábrica eles mandaram todo, né, explicando, né, ó, essa fase, o vinil é diferente, tal, enfim. Eu ajustei e os caras ainda ajustaram lá, falaram, ó, essa música aqui tem um plano muito aberto e não vai rolar. A gente vai ter que, beleza, finaliza aí. E fizeram a matriz. Agora mesmo pro disco do Magabô, ele só me pediu que mandasse o menos 6 dB e o resto o masterizador iria ajustar. Então acho que eu mandei acho que até abaixo de 6, né? Nem botei nada de limite, justamente deixei bem, né? Mas eu tentei ajustar os volumes de uma maneira que ficasse coeso e tal. Enfim, testei também simulando a master e falei, bom, tá legal. Tirei o Maximizer e mandei. E aí eu acredito que o técnico vai ainda ajustar algumas coisas, né? Deixei, como sempre, o grave no centro, né? Principal. Não abri tanto o pan, né? Então, meu estéreo tá, né? Tá suave, assim. Você não mandou separado não, tipo, os stems pra ele? Eu tenho curtido... Quando eu trabalho com Florência, eu mando em stems pra ela, que ela curte masterizar os stems. Eu acho também muito... bem proveitoso, assim, né? Porque a pessoa tem muito mais liberdade pra trabalhar e tudo mais. Eu já masterizei um disco com stems, o primeiro disco do Pereira. Mas, cara, eu não conheço, né? Quem vai fazer, então eu prefiro mandar o meu resultado, porque às vezes o resultado pode sair bem diferente do que você pensou, né? Porque não é só técnica, né? É estética também. Claro. Então, eu acho que isso é uma coisa. É uma questão também da mixagem, né? Se você pegar a mesma música e mandar para várias pessoas mixarem, cada um vai ter uma cor diferente, vai priorizar algum elemento e tal. Então, isso eu acho bem pessoal e bem delicado. Então, é uma coisa que você tem que criar uma relação mesmo, né? De time. Você tem que criar uma equipe, ver quem entende, né? Porque senão, se for uma coisa muito impessoal, pode ser que você não fique satisfeito com o resultado, né? Então, eu tenho mandado o estéreo mesmo. Depende da situação também, né? Se for, enfim, bater um papo e tal, mas tem sido assim. Quando manda, né? Porque a maioria das coisas que eu tenho feito tudo do início ao fim, né?